Boa noite, alunos, tudo bem? Hoje, então, a nossa videoaula é sobre o tema parto, tá? Nós vamos entrar em todos os períodos clínicos do parto, porém, antes eu quero explicar para vocês um pouco sobre um exame para avaliação da vitalidade fetal, né, do bem-estar fetal, que é um exame mais utilizado nos centros obstétricos, né? Quem tem contato com o centro obstétrico já deve ter visto. É chamado de cardiotocografia, porém ele também é chamado popularmente como MAP, tá? É um exame, então, que a gente avalia se esse bebê tá bem, né? Tá com uma vitalidade boa. E ele consiste no registro gráfico por cerca de 20 a 30 minutos da frequência cardíaca desse bebê, das contrações uterinas da mãe e da movimentação fetal, a movimentação desse bebê, né? E ele pode ser realizado em duas etapas, ou em dois tempos, né? Anteparto e intraparto, tá? Então, como é que consiste esse exame? Como eu vou explicar depois nos outros slides, as indicações, tá? Mas aí a mulher chega para fazer este exame, a gente já deve questionar a mulher se ela não está em jejum prolongado, né? É sempre bom que ela já tenha comido pouco tempo antes do exame, perguntar se ela está com a bexiga vazia, senão ela deve esvaziar a bexiga, e colocar essa mulher ou numa posição semi-sentada, né? Uma posição em semi-Fowler ou decúbito lateral esquerdo, tá? E aí, como é que a gente faz? Posiciona a mulher, né? E aí vai conectar os transdutores nessa mulher, que são esses três que vocês estão vendo nessa figura aqui acima, tá? Essa figura, esses transdutores, eles são específicos de uma marca de MAP, né? A gente sabe que existe várias MAPs, por exemplo, só nesse slide aqui a gente está vendo três tipos, este aqui e este outro aqui da direita, que é um desenho, né? Mas existem várias marcas, então eles vão mudar esses transdutores, né? Às vezes de cor, de formato, enfim. Mas a gente sempre tem as instruções em cada aparelho para conseguir identificar quais desses transdutores, né, vão em qual local, tá? Então, este aqui, azul, é colocado no fundo uterino, tá? Esse aqui é que vai avaliar as contrações dessa mulher. Como vocês estão vendo na figura aqui da direita, esse transdutor é o que vai aqui em cima, ó. Vocês estão vendo que aqui é o fundo uterino. Esse transdutor vai bem na parte superior do fundo uterino, tá? Então, este transdutor é sempre nesse local, na parte superior do fundo uterino dessa mulher. Já esse transdutor aqui do meio, ele capta a frequência cardíaca desse bebê. E esse pode ser em qualquer local da barriga da mulher, né? A gente vai determinar onde está, né? Onde a gente vai conseguir pegar essa frequência cardíaca do bebê, fazendo a manobra de Leopold, que a gente aprendeu na aula passada, identificando qual lado está o dorso deste bebê, né? E aí a gente conecta o transdutor aonde nós acharmos a frequência cardíaca. Este outro aqui, que parece um controle remoto, a gente vai dar para essa mulher segurar e toda vez que ela sentir o bebê se mexer, ela vai apertar esse botãozinho vermelho. E esse exame vai sair nesse registro gráfico que está aparecendo aqui embaixo, né? Semelhante a um eletrocardiograma, certo? Eu vou explicar mais para frente como a gente analisa isso. Quais são as indicações para a realização desse MAP? Anteparto, então é antes do trabalho de parto, antes do parto propriamente dito, né? Sempre todo MAP só pode ser realizado a partir das 28 semanas. Por quê? Porque a partir dessa idade gestacional, o bebê ele já está com o sistema nervoso mais maduro
e ele está conseguindo fazer um controle ideal dessa frequência cardíaca. Se nós fizermos esse MAP antes das 28 semanas, ele pode dar um falso positivo. O que significa isso? Que a gente pode identificar alguma alteração neste exame, mas que na verdade não é uma alteração relacionada à saúde do bebê, e sim porque o sistema nervoso dele ainda não está bem maduro, tá? E quando é indicado a realização desse MAP antes do parto? Naquelas gestações de alto risco, tá? Gestações múltiplas, gestantes com diabetes gestacional, com alguma malformação, enfim, tem várias doenças que podem levar a mulher a fazer um acompanhamento realizando este exame, tá? Mas os principais itens que levam a mulher a fazer esse exame antes do parto é a alteração dos batimentos cardiofetais e diminuição dos movimentos fetais. Vocês lembram na última aula, né, que a gente pode identificar que o bebê está com os batimentos muito baixos, está com uma bradicardia ou está com uma taquicardia, a gente pode fazer o exame, o teste sonoro com aquela buzina, não deu alteração, não deu diferença, a gente pode encaminhar para uma instituição hospitalar para fazer o MAP. A mulher fez aquele registro dos movimentos fetais, né? Em 2 horas, ela não conseguiu identificar aqueles 6 movimentos. A gente pode encaminhar essa gestante para fazer um MAP também. E a outra indicação é o pós-datismo, pós-data, né? Que é aquela gestação que já chegou às 41 semanas. E aí, como vocês devem lembrar lá nas primeiras aulas, que a gente comentou que nas 41 semanas a mulher já tem que ser encaminhada para uma instituição hospitalar para avaliação do bem-estar fetal. Então, essa primeira avaliação do bem-estar fetal, ela é realizada através da cardiotocografia, tá? E qual é a indicação que se faça esse exame durante o trabalho de parto? A principal indicação é para aqueles trabalhos de parto difíceis, né? Que está acontecendo algum problema, que o bebê não está descendo adequadamente, que o bebê está numa posição que não está muito boa. Enfim, tem várias distócias que pode ocorrer durante o trabalho de parto e que eu não vou citar todas agora, porque a gente vai aprender na próxima aula, tá? Mas que podem ser um indicativo da realização deste exame, tá? Fora isso, todas as gestantes de baixo risco durante o trabalho de parto, não há necessidade que se faça esse exame de rotina, tá? Somente a gente pode fazer o mobilograma, né, a movimentação fetal desse bebê, e a ausculta intermitente no período intraparto. Então, enquanto a mulher está em trabalho de parto, não precisa ser realizado esse MAP de rotina, tá? A gente pode, quando eu falo a gente, é a equipe de enfermagem, a gente pode somente estar avaliando a frequência cardíaca desse bebê através do sonar, ok? Aqui, então, são mais ou menos as mesmas indicações, desculpa, as mesmas orientações que eu falei antes sobre a realização do exame, né? Evitar NPO prolongado, anotar os medicamentos que a mulher está utilizando, porque tem alguns medicamentos que podem dar diferença no resultado. Então, é importante que a gente questione essa mulher, tá? Duração do exame, então, no mínimo 20 minutos, como eu já tinha comentado. Velocidade do registro, isso a gente programa no aparelho, 1, 2 ou 3 centímetros por minuto. Posição do paciente, como eu já falei, né, sentado ou em decúbito lateral esquerdo. E a colocação correta dos transdutores para evitar, né, traçados duvidosos. Aqui, então, já trouxe para vocês um registro, então, gráfico do MAP, tá? Eu não vou colocar o apontador aqui em cima, porque a hora que eu coloco o apontador, ele abre aquela legenda ali embaixo e vocês não vão enxergar a parte de baixo, mas eu vou só explicando, tá? Nesse quadrado, nesse retângulo abaixo, vocês estão vendo que o exame ele é dividido em duas partes, né? O retângulo que está embaixo, da parte inferior, e o da parte superior. O da parte inferior é o registro das contrações dessa mulher. Vocês vão ver que na horizontal tem essas ondas, né?
E na vertical, existem uma numeração que vocês podem ver neste exame que está entre 20, 40, 60, 80. O que é isso? É a intensidade dessas contrações. E elas são medidas através de milímetros de mercúrio. Por exemplo, a primeira contração, a primeira curva que vocês estão vendo na esquerda, ela tá entre 40 e 60, o pico dela, né? A parte mais alta dela. Então, é mais ou menos 50. A primeira contração foi 50 milímetros de mercúrio, tá? Já o segundo, a segunda curva, o pico dela tá entre 60 e 80, então é mais ou menos 70. Ela tá num pico de 70, tá? Então, todas as curvas a gente consegue avaliar qual a intensidade dessa contração. Então, o quão forte ela é para essa mulher, certo? Na parte superior, agora eu vou colocar o apontador aqui para vocês, ó. Por isso que aparece essa legenda aqui embaixo, por isso que eu não coloquei antes. Na parte superior, vocês vão ver que na horizontal são os batimentos cardíacos do bebê, e aqui na vertical, que é o traçado, né? E aqui na vertical são é a frequência cardíaca mesmo do bebê, né? Então, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, tá? O que a gente avalia neste mapa? Além das contrações e da frequência cardíaca, a gente avalia, como eu falei no início, os movimentos fetais deste bebê. Cada tipo de aparelho registra de uma forma esses movimentos fetais. Tem alguns aparelhos que registram por bolinhas, outros registram por traços, outros registram por triângulo. Neste exame que nós estamos vendo agora, os movimentos fetais estão registrados através de traços que vocês podem notar aqui abaixo. Então, esses tracinhos em vermelho aqui significa que ele se mexeu e a mãe apertou aquela campainha, né? Apertou aqui, aqui foi bem próximo, né? Se mexeu uma atrás da outra, aí deu um espaço, se mexeu mais um pouquinho, aqui também. Antes, aqui no início, ele estava bem quietinho, né? Ele não tinha se mexido tanto, mas aqui ele já se mexeu, tá? Aqui, o que é interessante dizer para vocês. Vocês devem, assim, quem não conhece o MAP deve olhar e deve pensar, nossa, como essa frequência cardíaca tá estranha, né? Um sobe, desce, vai aqui a 115, aí vai lá 140, daí volta, sobe, desce, enfim. Isso aqui é sinal de vitalidade neste bebê, é um sinal bom, tá? Isso a gente chama de variabilidade. O mapa, então, ele tem que ter variabilidade. O que significa isso? Ele deve ter todas essas curvinhas, né? Sobe, desce, né? Ter essa variação de frequência cardíaca. Ele não deve ficar com uma frequência cardíaca contínua sempre a mesma. Então, se vocês colocassem esse mapa e essa frequência cardíaca se mantivesse sempre em 140, isso é um indicativo, talvez, de sofrimento fetal, tá? Ele sempre deve ter essa variabilidade, certo? Tanto que se vocês forem auscultar os BCFs do bebê através do sonar, vocês nunca vão auscultar, né, quando o bebê tá bem, vocês nunca vão auscultar sempre a mesma frequência. Vocês vão colocar o aparelhinho lá na barriga da mulher e não vai ficar aparecendo assim, 130, 130, 130, né? Sempre o mesmo. Não, ele vai 130, daqui a pouco ele tá lá em 145, daí ele volta para 120, aí ele vai para 160, né? Isso é indicativo de vitalidade fetal, tá? É um sinal que o bebê está bem, certo? A frequência cardíaca, além de a gente analisar aquela variabilidade, como eu falei para vocês, a gente também analisa a linha de base dessa frequência cardíaca. Então, onde essa frequência cardíaca está inserida neste exame, tá? Claro que ela tem esses altos e baixos, porém a maior parte dela se mantém aqui entre 120 e 140, desculpa, um pouco acima do 130, né? 135 mais ou menos. Aqui ela dá uma elevada, né? Mas a linha de base dela, então, neste exame, é 135. Essa é a linha basal dela.
E ela pode ser classificada em normal, bradicardia e taquicardia. Vocês vão ver que aqui o normal da maioria das literaturas para este exame traz um padrão diferente do que a gente está acostumado a ver, né? A gente está acostumado a ver a 120 a 160. Porém, para o MAP, eles consideram normal de 110 a 160. Bradicardia é menor que 110 e taquicardia maior que 160. Isso a linha de base, tá? Vocês vão ver que ele sobe, desce, tem aquela variabilidade, né? Mas a linha de base dela, se estiver menor que 110 é bradicardia e maior que 160 taquicardia, ok? A variabilidade, então, aqui, como eu já falei, né? Aquelas flutuações da linha de base, ela é o resultado da atividade entre o sistema simpático e parasimpático e reflete a oxigenação desse cérebro, tá? Então, quando ocorre a diminuição da oxigenação do cérebro, a primeira alteração desse mapa é a variabilidade. Então, ele tem que ter variabilidade para ser considerado bom, tá? Essa variabilidade, como ela deve ser classificada? Então, ausente, quando não tem, mínima, quando é menor que 5, diminuída e normal entre 11 e 25, aumentada maior que 25 batimentos por minuto, tá? Então, a gente conta ali naquelas curvinhas, né, naquelas ondinhas, quanto que ela aumentou, se ela aumentou mais que 5, se ela aumentou mais que 10, se ela aumentou mais que 15, tá? E aí a gente consegue ver essa variabilidade se está normal ou diminuída ou aumentada, certo? Além da gente verificar, então, a linha de base, a variabilidade, a gente também vai avaliar a aceleração transitória, que eu já vou explicar para vocês. Eles são aumentos periódicos dessa frequência cardíaca, induzidos por atividade motora do feto ou por contrações uterinas. Todo feto rígido, ou seja, saudável, quando se movimenta, acelera sua frequência cardíaca. Então, ela tem essas acelerações transitórias, uma amplitude maior que 15 batimentos por minuto e uma duração maior que 15 segundos, tá? A sua presença também é um indicativo de bem-estar fetal, tá? Já o desaparecimento de aceleração transitória é a primeira ocorrência observada neste exame quando ocorre hipóxia fetal, né? Quando ocorre diminuição de oxigênio no cérebro dessa criança. Então, neste exame aqui, que é diferente daquele que eu mostrei para vocês, aqui embaixo estão as contrações, né? De menor intensidade do que aquele exame anterior. E aqui a gente consegue avaliar a frequência cardíaca, né? A linha de base, então, mais ou menos é 120 a linha de base. Tem variabilidade? Tem, né? Tem todos esses altos e baixos na frequência cardíaca. E o que são as acelerações transitórias? São as acelerações, desculpa, maiores. Então, elas têm mais, elas aumentam mais que 5, desculpa, mais que 15 batimentos por minuto, tá? Então, essa daqui, ela iniciou no 125, aí foi a 130, 135, 140, 145, aumentou 15. Essa aqui também, essa já não, essa também, essa também, essa também, essa aqui também, essa também, essa já não, essa aqui sim, essa sim, essa sim, essa aqui não. Então, a gente consegue contar quantas acelerações transitórias teve, tá? Se vocês forem observar conforme as contrações, claro que essa mulher não tá tendo umas contrações de tanta intensidade, mas mesmo assim vocês podem ver que normalmente coincide com as contrações, ó. Aqui tem um pico da contração, tem um pico de aceleração. Aqui tem pico de uma contração, pico de uma aceleração. Aqui também. Aqui também, aqui também. Não quer dizer que sempre vai ocorrer, tá, pessoal? Mas a maior parte ocorre quando tem contrações, ó. Vocês podem ver que é bem relacionado, tá?
E tendo essas acelerações transitórias são indicativos, então, de bem-estar fetal. A gente chama de MAP reativo, quando o MAP tá bom, tá? Eu ainda não vou trazer para vocês hoje sobre complicações que a gente consegue visualizar através do exame, porque isso a gente vai ver na próxima aula. Hoje a gente só está aprendendo a avaliar esse tipo de exame, certo? Neste exame aqui, né? Lá embaixo estão as contrações, que a mulher quase não está tendo, e em cima a frequência cardíaca. Tem variabilidade? Tem, né? A linha ela não tá reta. Ela tem essas curvinhas, essas ondinhas. Mas ela tem acelerações transitórias? Aqueles picos mais altos de frequência cardíaca? Não, né? Então, ele não é um MAP não reativo. Isso significa que o bebê pode estar entrando em sofrimento fetal, tá? Só trouxe o exemplo para vocês de um MAP sem acelerações transitórias, ok? Então, um MAP, para ser considerado um MAP tranquilizador, um MAP reativo, é quando ele tem no mínimo 2 acelerações transitórias em 20 minutos. A gente viu naquele primeiro exame em que a gente avaliou as acelerações, devia ter umas 7, 8, eu acho, né? Então, ele é um MAP reativo, é um MAP tranquilizador, porque ele teve no mínimo 2 acelerações em 20 minutos, certo? Entrando, então, agora no trabalho de parto. Quais são os sinais premonitórios do trabalho de parto? São os pródromos, que vocês já devem ter ouvido esse termo, que significa que a mulher está chegando próxima ao trabalho de parto. Não significa que ela ainda está em trabalho de parto, mas que vai chegar logo. Descida do ventre, descida da barriga, né? A gente vê os populares falando bastante sobre isso, né? E não é mito, isso é verdade, né? Mais ou menos 2 a 3 semanas antes da mulher entrar em trabalho de parto, a barriga começa a descer. Isso é verdadeiro, tá? Aumento da frequência miccional. Então, a mulher vai muitas vezes ao banheiro fazer xixi, muitas vezes. Ela tem polaciúria, também é um indicativo. Eliminação do tampão mucoso. Vocês lembram uma das primeiras aulas em que a gente aprendeu sobre o tampão mucoso? Ele fica ali na entrada do colo do útero, né? E ele é uma camada de proteção para esse útero. A mulher próxima do trabalho de parto, ela já elimina esse tampão mucoso. As contrações, elas ficam mais perceptíveis, então a mulher começa a sentir, começa a identificar que ela está com contrações, porém, elas são as contrações de treinamento, que a gente chama de contrações de Braxton Hicks, que são aquelas contrações em que estão preparando o útero para o verdadeiro trabalho de parto, tá? Dor lombar e sacra, né, que quando vai chegando mais próximo do trabalho de parto e no trabalho de parto, a dor é muito forte. E modificações do colo uterino, tá? O colo uterino acaba ficando de aspecto mais amolecido. Aqui eu trouxe para vocês algumas diferenças entre o trabalho de parto verdadeiro e o falso, né? O porquê falso significa que a mulher ainda não está no franco trabalho de parto, né? Ela não está indo no verdadeiro trabalho de parto. O verdadeiro trabalho de parto, a mulher tem contrações regulares e mais intensas com o passar do tempo. Então, ela começa a ter, digamos, de meia em meia hora, daqui a pouco ela começa a ter de 15 em 15 minutos, daqui a pouco de 10 em 10 minutos, né? E elas vão ficando mais fortes com o tempo, com o passar do tempo. Já o trabalho de parto falso, as contrações elas são irregulares e bem fracas, e elas não aumentam, né, com o passar do tempo. Então, a mulher tem uma agora, tem uma daqui 30 minutos, depois pode ter uma daqui uma hora, e já não tem mais. Aí, no outro dia de manhã, ela já tem de novo. São as contrações irregulares, que são essas de Braxton Hicks, como eu falei para vocês. No verdadeiro, o desconforto começa nas costas e irradia para frente do abdômen. E no falso, o desconforto ele é sentido na frente, somente na frente da barriga, tá? No verdadeiro, a gente deve orientar essa mulher a ficar em casa até que as contrações ficarem mais frequentes e duradouras, né? Que depois a gente vai ver nos períodos do trabalho de parto. E no falso,
Quando a mulher começar a sentir essas contrações, ela normalmente levanta, dá uma caminhada, bebe alguma coisa, come, e essas contrações, elas já passam, né? E aí ela consegue identificar que realmente não é um trabalho de parto verdadeiro, tá? E quais são os períodos do trabalho de parto? O trabalho de parto ele é dividido em 4 períodos. O primeiro período é o período de dilatação, que é o período do trabalho de parto mesmo, né? O período de expulsão, que é o segundo período, o período de dequitação, que é o terceiro, e o período de Greenberg, que é o quarto período. E agora a gente vai ver um por um, certo? Antes de a gente entrar, então, no primeiro período do trabalho de parto, eu só queria deixar registrado aqui para vocês que as contrações do verdadeiro trabalho de parto, então, elas são rítmicas, dolorosas, e quando a mulher está em franco trabalho de parto, ela corre normalmente duas, né, no mínimo 2 em 10 minutos, que se estende por todo o útero e tem duração de 50 a 60 segundos, tá? E como ocorrem essas contrações? Vocês devem lembrar lá na disciplina de saúde da mulher, em que a gente aprendeu as camadas do útero. O útero é dividido em endométrio, miométrio e perimétrio. O miométrio, que é a camada do meio, ela é basicamente formada por fibras musculares, né? Então, essas fibras musculares, no momento que a mulher está tendo a contração, elas se encurtam. E aí começam a fazer essa pressão no útero e acabam empurrando o bebê para baixo, né? A cabeça do bebê para baixo. E ao mesmo tempo que ocorre isso, o colo do útero empurra a cabeça do bebê para cima, tá? Então, o que acontece? Ele é como se estivesse tentando esmagar o bebê, né? Existe aquela força de cima e a força de baixo. E isso que vai fazendo com que o bebê desça cada vez mais e se apresente cada vez mais no colo do útero, tá? E esse primeiro período, então, ele é chamado de período de dilatação, por quê? Porque ele inicia com as primeiras contrações e a primeira dilatação, né? Já o primeiro centímetro de dilatação. E esse período ele somente termina quando tiver a dilatação completa dessa mulher, que é quando ela atinge a marca de 10 centímetros, tá? Então, as duas principais características desse período é a dilatação e o apagamento do colo. O que é isso, o apagamento? Ele desaparece como estrutura anatômica, então a gente não consegue identificar mais que ele é o colo uterino, a gente vai ver no próximo slide, ok? Essa fase, dentro dela, desse primeiro período, ela é subdividida em fase latente e fase ativa, tá? Aqui eu quero mostrar para vocês que na figura da esquerda mostra o colo grosso. O que significa isso? É aquele colo em que ainda não está se preparando para o trabalho de parto. É o colo da gestante que não entrou em trabalho de parto. Vocês podem ver aqui na figura que ele é grosso, né? Ele está fechadinho e ele é grosso. Já nessa figura aqui do meio, ele já tá mais fino que esse, né? Já tá querendo se abrir um pouquinho e ele tá mais fino, a espessura. Então, esse é chamado de colo fino. Já esse terceiro aqui é chamado de colo apagado. Por quê? Porque como ele diminuiu mais a espessura e ele alargou, se dilatou, se a gente for palpar, a gente não consegue identificar ele como um colo uterino de antes, né, do trabalho de parto. Ele não tem aquele formato anatômico do colo uterino. Então, por isso que é chamado de colo apagado, tá? E isso vai acontecendo enquanto vai dilatando o colo do útero, ele vai diminuindo a espessura até que ele fica apagado e vai apagando cada vez mais até que o bebê consiga sair, tá? Esta figura mostra que ao mesmo tempo que o colo está sendo apagado, vocês podem ver que aqui já não tem mais a estrutura do colo, ele está se dilatando, né? Que é uma dilatação de 2 centímetros, aqui é uma dilatação de 6 centímetros, e aqui é uma dilatação completa de 10 centímetros, tá?
Aqui eu trouxe para vocês essa figura, porque todo mundo tem bastante dificuldade em entender como é uma dilatação, como a gente mede uma dilatação, né? Eu vou mostrar para vocês na outra figura como a gente mede, né? Mais ou menos a dilatação. Porém, eu trouxe essa figura que eu achei bem interessante, que mostra os níveis de dilatação. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até 10 centímetros, que é quando já ocorre o coroamento, né? Que é quando a cabeça do bebê já pode passar ali naquele canal vaginal, tá? E como a gente faz para descobrir quantos centímetros que a mulher tem? Isso é muita prática, tá? Porém, a gente não pode praticar tanto assim. Por quê? Porque o toque vaginal, ele já não é recomendado que a gente faça de rotina, isso é, que não se faça o tempo todo, como a gente vê em algumas instituições ainda, né, mas cada vez está mais em desuso, graças a Deus, porque o toque vaginal excessivo, né, ele não é necessário. Então, não precisaria fazer um toque vaginal de hora em hora, como tem muitas mulheres que recebem ainda. O recomendado pela pela literatura, né, de obstetrícia, como faz parte da humanização no parto, é que se faça de 4 em 4 horas, tá? Que não necessita fazer toque vaginal antes disso, claro, fora, né, se tiver alguma intercorrência, aí tem que ser feito. Como que a gente pode fazer? Tanto o médico quanto a enfermeira podem fazer. A gente vai inserir a mão ali na vagina, enluvada, né? Óbvio, vai higienizar as mãos, vai colocar as luvas, vai inserir essa mão na vertical, tá? Com os dois dedos, como está mostrando aqui, com os dois dedos esticados, né? E aí, com a mão na vertical. Depois, quando a gente tocar, que a gente vê que a gente já tocou no colo uterino, a gente gira a mão para essa forma, como está mostrando aqui. E aí, como é que a gente vai saber? Como eu disse para vocês, é muita prática, tá? Tem gente que não precisa medir nem nada, porque já sabe como é. Porém, a gente conta como cada dedo tem 1 centímetro. Então, se tu colocou um dedo, tanto que a gente vê, né, popularmente falando, a mulher está com um dedo de dilatação. Um dedo de dilatação é 1 centímetro. Se você conseguiu colocar 2 dedos dentro do colo uterino, ela está com 2 centímetros de dilatação. Se conseguiu colocar 4 dedos, 4 centímetros de dilatação. Ah, mas como é que eu vou saber quando é 5 centímetros? Não, desculpa, quando é 10 centímetros. Aí a gente abre os dedos, tá? E a gente vai contar mais ou menos os dedos todos abertos, quantos centímetros tem. Quando a gente se vê ao vivo aqui na aula online, eu vou mostrar para vocês como faz essa abertura de dedos, ok? A fase latente, então, como vocês viram, ela dentro do primeiro período de parto tem essa subdivisão, que é a fase latente e a fase ativa, né? A fase latente, então, é aquela fase mais lenta, que demora mais, que evolui por bastante tempo, tá? Em que ocorre o apagamento do colo, como eu já expliquei para vocês, e a dilatação até 3 centímetros, tá? As multíparas normalmente levam 6 horas nessa fase latente e as primíparas 12 horas. Quais os principais cuidados de enfermagem nessa fase? A avaliação da dinâmica uterina de hora em hora, isso significa que a gente vai avaliar quantas contrações a mulher está tendo nesse período de 1 hora, e também auscultar os BCFs de hora em hora, tá? E a fase ativa? A fase ativa, então, vai da dilatação de 4 centímetros a 10 centímetros. Eu acho que no material que eu postei para vocês está escrito 3 aqui, mas é 4, tá? Então, ela vai de 4 a 10 centímetros, até a fase completa de dilatação, né? Normalmente se dilata 1 centímetro por hora e as contrações vão ficando mais frequentes, com maior duração e com maior intensidade, tá? Quais são os cuidados de enfermagem nesse período? A avaliação das contrações, então, de 30 em 30 minutos, e os BCFs também de 30 em 30 minutos, tá? O que é importante a gente falar, que depois eu vou mostrar no slide mais à frente, que todos esse período de dilatação,
A mulher pode ter livre escolha de posição para se movimentar, a mulher pode receber dieta, né? Então, tem várias formas de a gente conseguir ajudar e também aliviar a dor dessa mulher, e eu vou falar mais para frente, tá? Ruptura da bolsa amniótica. Então, como vocês devem lembrar das estruturas deste útero, então o bebê está dentro do útero, ligado à placenta, porém ele não está só dentro do útero, né? Ele está encoberto pela bolsa amniótica, né? Tem córion, que é a parte mais externa, e o âmnio, que é essa bolsa amniótica que protege o bebê, que tem o líquido amniótico e que é estéril, né? E essa ruptura da bolsa amniótica, 80% dos casos, a bolsa ela rompe espontaneamente a partir do 8 centímetros de dilatação. E em alguns casos ela nem se rompe, né? O que acontece daqueles partos impelicados, né? Que vocês já devem ter visto algumas fotos, tá? Então, espontânea quando ela estoura sozinha, e a provocada é quando alguém, falando de uma forma bem grosseira, estoura essa bolsa, né? Faz a amniotomia, certo? Então, nessa figura aqui da esquerda, você não vê que tá uma mão com amniótomo aqui para estourar essa bolsa, tá? Mas não é considerado uma indicação forte, assim, de que faça amniotomia. Muitos médicos ainda fazem para acelerar o trabalho de parto, porém não é recomendado. Por quê? Porque o bebê ele está no ambiente estéril, né? Ao momento que você estoura a bolsa, ele já está mais suscetível a infecções, né? Que ele está agora num local aberto, né? Não está mais protegido. E é considerado, às vezes, como violência obstétrica também em casos que não são necessários. Porém, tem alguns casos que sim, podem ser necessários, né? Em alguns partos com complicações, ou quando acham que o bebê está com sofrimento fetal e pode ter aspirado mecônio, estoura para ver a cor do líquido, para ver se não está com cor de mecônio. Então, alguns casos, são poucos, mas alguns casos podem ser necessários, tá? Aqui algumas terminologias que eu trouxe para vocês sobre a ruptura de bolsas. A amniorexia é a ruptura espontânea, então quando ninguém faz nada, rompe sozinha a bolsa. A amniotomia é a ruptura provocada, né, em que o médico faz com o amniótomo. Rupreme, então é a ruptura prematura das membranas, isso significa que ela rompeu antes do início do trabalho de parto. E a ruptura tardia no período expulsivo. Então, quando a mulher está ganhando este bebê, ela rompe ou não rompe, né? E o bebê nasce empelicado. E as terminologias que a gente utiliza para identificar a coloração desse líquido amniótico. LAC, que é o líquido amniótico claro. LACCG, o líquido amniótico claro com grumos. LATM é o líquido amniótico tinto de mecônio e LAM, líquido amniótico meconial. Então, esses dois últimos são os mais preocupantes, né? Que pode significar que o bebê está entrando em sofrimento fetal, tá? O segundo período, então, nós vimos o primeiro período, que é o período de dilatação, dentro dele tem a fase latente, que vai do 1 ao 3 centímetros, e a fase ativa, que vai dos 4 aos 10 centímetros. Agora a gente passa para o período expulsivo, que é o período da dilatação completa, os 10 centímetros, até a expulsão do bebê, tá? Nessa fase, as contrações ficam mais frequentes. Normalmente, a mulher apresenta 5 contrações em 10 minutos. E ela apresenta o esforço impulsivo voluntário, aquela vontade de puxar, a vontade de fazer força, mas é impulsivo, né? É voluntário. Não é aquele esforço em que a gente pede para a mãe, faz força, puxa, faz força. Não. Esse é um esforço impulsivo, então ele acontece sem a mulher prever, digamos assim, tá? Isso é bem comum nessa fase. Ela sente vontade de evacuar, né? E normalmente quem trabalha em centro obstétrico, quando a mulher diz, tô com vontade de fazer cocô, todo mundo já se prepara, né? Todo mundo já corre, já sabe que tá perto de nascer.
A mulher tem muita sudorese, o períneo ele fica mais abaulado, tá? O ânus ele começa a abrir, ele fica mais entumecido também junto das hemorroidas e ocorre o coroamento. O que é o coroamento? É quando a cabecinha do bebê já aparece ali, né? No momento que a gente vai fazer a abertura ali da vagina, a gente já vê a cabecinha do bebê. Então, aqui na figura da esquerda é um desenho, né? Que o bebê já tá coroando, e ali na direita não dá para ver muito bem, mas ali bem no meio a gente consegue ver os cabelinhos do bebê. Então, o bebê tá coroando, tá? Ele tá mais perto de nascer, certo? Esse período expulsivo, então, o que acontece? Ele sai a cabeça do bebê, normalmente, né? Tô falando de uma apresentação cefálica, né? Que a maioria dos partos são assim. Sai a cabeça do bebê, daí ele desprende um ombro, desprende o outro ombro e depois ele sai completamente, tá? A maioria dos partos, ele pode, o bebê pode, ele faz tudo isso sozinho, né? Que normalmente a gente vê nas instituições o pessoal ajudando, né? Mas a natureza já preparou o corpo da mulher para que faça, que consiga que o bebê faça tudo isso sozinho, né? Sempre com a avaliação de alguém vai ficar olhando, acompanhando, né? Se acontecer algum problema. Mas o bebê e a mãe, eles são super capazes de fazer todo esse processo juntos e bem direitinho, tá? E o terceiro período? Então, o terceiro período, ele é caracterizado pela expulsão do bebê e a saída da placenta. Então, muitos lugares eles chamam de como se fosse um segundo parto, né? Saiu o bebê, a placenta ela vai se descolando desse útero, vai descendo e ela sai. Normalmente ela ocorre de 10 a 20 minutos após o nascimento do bebê, tá? Como ocorre esse descolamento da placenta? Decorre da redução acentuada da superfície interna do útero, ocorre a formação do hematoma e aí ela vai saindo, tá? Como mostra essa figura que o bebê saindo, né? Ele está ligado ao cordão umbilical que está ligado à placenta. Depois que ele sai, a placenta sai logo em seguida, né? E não é necessário que o profissional que esteja fazendo esse parto, tanto o médico quanto o enfermeiro, que eles façam esse descolamento da placenta. Não, ela vai se descolando sozinha e ela vai saindo sozinha. Claro que no momento que ela for passar ali na vagina, o profissional vai ter que ajudar a retirar ela, mas não é recomendado que a pessoa que está manejando esse parto que fique puxando essa placenta. Por quê? Porque ela pode se descolar e ficar partes dela lá dentro e o útero depois não vai involuir, não vai voltar ao lugar corretamente, pode acontecer hemorragia, a mulher pode entrar em choque, pode até morrer por causa disso. Então, é recomendado que essa placenta ela se descole sozinha, só no momento que ela estiver saindo ali pelo colo, que o profissional ajude, tá? E aí a gente deve avaliar. Depois que retirou essa placenta, que essa placenta saiu, a gente deve avaliar essa placenta para ver se não está faltando nenhuma parte dela. Então a gente observa bem essa placenta, a gente vai ver que ela é totalmente irrigada, né? Bem bonito de se ver. Até deveria ter trazido uma foto aqui, não trouxe, mas eu mostro para vocês na live. E a gente deve avaliar se não está faltando nenhuma parte, porque se estiver faltando, vai ter que ser feita uma revisão desse trajeto para retirar esse pedaço que possa ter ficado lá dentro, para não ser prejudicial para a mãe depois, tá? Aqui, então, eu só trouxe para vocês todos esses períodos, né? O primeiro período da fase de dilatação, então tem a fase latente, a fase ativa, né? Aqui o colo ainda, ele ainda não está apagado, está bem pouca coisa dilatado. Na fase ativa ele já está com uma dilatação bem boa. O colo já está apagado, né? Não tem mais a estrutura de colo. Aqui o período expulsivo, é o período que o bebê está saindo. E aqui é a dequitação, então quando sai a placenta, tá? Esse é um resumo
do que a gente viu até agora, certo? E o quarto período? O quarto período é chamado de período de Greenberg. Ele inicia com o término da saída da placenta e termina com ajuste fisiológico inicial e estabilização materna. Então, ele vai mais ou menos até 4 horas após essa expulsão do bebê, tá? Entrando então agora, quais são sobre a humanização do parto? Então, quais são as medidas humanizadas no trabalho de parto, tá? Eu gosto muito dessa frase em que diz: para mudar o mundo, primeiro é preciso mudar a forma de nascer, né? Que a gente consiga que o nascimento destes bebês sejam da forma mais humana possível, né? Que essa mãe consiga fazer escolhas durante esse parto, que esse parto não seja totalmente instrumentalizado, em que a mãe não é a protagonista, então a mãe não consegue escolher nada durante este parto, tá? Mais ou menos isso envolve a humanização do parto. As mulheres em trabalho de parto, então, elas devem ser tratadas com respeito, né? Sempre ter acesso a tudo que está acontecendo. E, como eu falei para vocês, elas serem protagonistas desse parto, elas serem incluídas na tomada de decisões. Então, vão colocar a mulher numa posição deitada no trabalho de parto, ela vai dizer: eu não estou me sentindo confortável nessa posição. E eles não deixarem ela mudar de posição, claro, baseado em evidências, né, num parto tranquilo. Tudo que eu vou falar agora é sobre um parto saudável de uma gestante de baixo risco, tá? Ela foi colocada em decúbito dorsal, mas ela não quer, e eles não deixam ela mudar de posição, né? Então, eles não estão respeitando a decisão dessa mulher, tá? Os profissionais todos envolvidos nesse parto, eles devem estar conscientes da importância da sua atitude, do tom de voz, das palavras usadas e bem como a forma como os cuidados são prestados, né? O que a gente via antigamente, claro, pode ser que tenha algum lugar ainda que a gente veja, né? Mas o principal sobre tom de voz e palavras utilizadas. A mulher tá lá em trabalho de parto e a mulher grita, né, de dor, e aí vem alguém e diz: "Ah, para de gritar, né? Na hora de fazer tu não gritou", né? Isso é considerado uma violência obstétrica, né? Então a gente tem que cuidar todas as palavras que a gente vai utilizar com esta mulher, tá? Uma outra medida é o acompanhante, né? Então, a mulher ela tem direito a um acompanhante em todo o trabalho de parto, no pós-parto, no alojamento conjunto, né? Aqui, claro que nessa figura está escrito pai, não é visita, não significa que é o pai que tem que ser esse acompanhante, né? Mas normalmente é. E a legislação diz que ela pode escolher quem ela quiser, né? O acompanhante durante todo o trabalho de parto. Então, isso está dentro da humanização do parto, tá? Uma outra medida de humanização é a livre posição de escolha. Tanto a posição para o trabalho de parto, quanto a posição para parir mesmo, né? Eu trouxe aqui duas figuras para vocês sobre a posição de litotomia, que é aquela posição em que a mulher deita naquela maca, né? Fica semi-sentada com as pernas elevadas, os joelhos flexionados, é a posição de litotomia. E a posição vertical é quando a mulher fica agachada para parir, né? Fica numa posição reta para parir. Vocês podem ver na figura da esquerda como é mais difícil numa posição de litotomia, justamente pela gravidade, né? O bebê ele acaba pressionando as costas da mãe, tem maior dificuldade de passar aqui no canal do parto, e ele está contra a gravidade, né? A gravidade seria aqui para baixo, e ele está indo contra a gravidade. E olha a diferença da posição vertical, né? O bebê consegue descer mais facilmente, né? Passar mais facilmente por este canal e consegue fazer essa expulsão de uma forma adequada, tá? A mulher pode parir do jeito que ela quiser, ela pode parir de 4, né, de cócoras, ela pode parir agachada, ela pode ter ajuda do cavalinho para parir, se ela quiser
parir uma posição de litotomia, ela pode também, claro que a gente sempre vai explicar as vantagens e as desvantagens para ela, mas essa mulher deve ter livre posição de escolha, tanto no trabalho de parto quanto no parto, tá? Isso é considerado humanização. Dieta. Sim, a dieta é recomendada. A gente vê até há pouco tempo que não. A mulher entrava dentro do centro obstétrico e não recebia mais nada. Entrava em jejum total, mas não. A dieta é recomendada, então, pelos princípios da humanização do parto, porém, uma dieta leve, de preferência líquidos, sopas, gelatinas, e preferência para isotônicos, né? Como ela está perdendo bastante energia, bastante caloria, né? Bastante eletrólitos durante esse trabalho de parto, de preferência que ela utilize esse tipo de dieta. Não é recomendado dieta sólida, porque aí sim ela pode ter um risco de aspirar, né? Mas pode sim receber uma dieta leve, de preferência com líquidos, tá? E existem, então, como vocês já devem ter ouvido falar bastante, agora está sendo bastante falado, graças a Deus, sobre métodos não farmacológicos para alívio da dor. Eu trouxe aqui para vocês alguns, tá? Existem mais, mas eu trouxe os principais. A gente pode oferecer para a mulher. A mulher pode não querer, né? É um direito dela, pode não querer, mas todos os profissionais envolvidos com a assistência dessa mulher, eles devem oferecer para ela se ela quer utilizar algum desses métodos, tá? Massagem. O que a massagem promove? Ela tem o potencial de promover alívio da dor, né? Como é um método não farmacológico para alívio da dor, além de proporcionar contato físico com a parturiente. Então, se tem um acompanhante, a gente pode orientar o acompanhante a fazer isso, potencializando o efeito de relaxamento, diminuindo o estresse emocional e melhorando o fluxo sanguíneo e oxigenação dos tecidos. Então, é muito bom que o acompanhante que esteja junto com ela faça essa massagem nas costas dela, que alivia bastante a dor dessa mulher, tá? Exercícios respiratórios. Esses a gente pode orientar a mulher a fazer, né? Reduz a sensação dolorosa, melhora os níveis de saturação, proporciona relaxamento e diminui a ansiedade, tá? Eles podem não ser tão suficientes para diminuir a dor no primeiro trabalho de parto, porém eles são eficazes na redução da ansiedade. Normalmente eles podem ser associados a algum outro método, né? Enquanto ela está fazendo algum outro método não farmacológico para dor, ela pode estar fazendo esses exercícios respiratórios, tá? Banho morno de aspersão, então banho no chuveiro, isso é o que as gestantes mais gostam de fazer, é o que elas mais identificam como alívio para dor, né? Porque essa água aquecida, ela causa vasodilatação periférica e redistribui o fluxo sanguíneo, promovendo um relaxamento muscular. Então é importante que esses centros obstétricos tenham, né, um chuveiro para que a mulher possa ficar fazendo esse banho o quanto ela quiser, tá? O quanto ela achar necessário para diminuir essa dor e para promover o relaxamento, tá? Bola. A bola também é muito procurado pelas mulheres, elas gostam muito, né? Ela reduz essa sensação de dor. A parturiente, ela fica sentada com a coluna bem alinhada, então a gente tem que orientar bem a como fazer esse exercício na bola, né? De preferência que ela faça com um acompanhante ajudando ela. Se ela não tiver acompanhante, alguém acompanhe ela, dos profissionais envolvidos, que ela fique com a coluna bem alinhada e que não tenha nenhum desconforto. Então, ela vai ficar fazendo movimentos giratórios em cima dessa bola, né? Que essa movimentação do quadril facilita a rotação do bebê e auxilia nessa descida, né? E que ele se encaixe bem para a posição da expulsão, do nascimento do bebê, né?
Cavalinho, algumas poucas maternidades têm, né? Mas a mulher fica nessa posição, nesse aparelho, que parece tem um formato de cavalinho, né? Fica com os braços apoiados nessa parte superior e fica um pouquinho mais com as pernas flexionadas, né? E ela é como se fosse um balancinho, assim, né? Ele vai um pouco para frente e para trás. Enquanto isso, ela faz esses movimentos, o acompanhante ou o profissional de enfermagem, né? O profissional que esteja envolvido pode fazer a massagem, né? Então, ele pode ser aliado com algum outro método. Ele visa também o relaxamento, aumento da dilatação, desculpa, e a diminuição da dor, né? Diminuição da luz e dos ruídos, tá? Porque a gente sabe que um ambiente com menos luminosidade ajuda no relaxamento, né? Tanto que é por isso que a gente desliga a luz, né? Acho que 99,9% das pessoas gosta de dormir com a luz apagada, porque ela promove um relaxamento. Da mesma forma, no trabalho de parto, a gente pode oferecer para essa mulher que vai ajudar nesse relaxamento e na redução do nível de estresse, do nível de ansiedade, né? Contato pele a pele da mãe e do recém-nascido. Então, o bebê nasceu, né? Quem está participando ali do parto viu que está tudo bem com o bebê, ele está com uma coloração boa, um choro forte, está reativo. Pode ser colocado já direto em cima da mãe. Quais são os benefícios disso? Diminui o estresse materno, auxilia na amamentação, que o bebê já pode amamentar neste momento, reduz o risco de infecções, acalma o bebê e alivia a dor, tanto da mãe quanto do bebê, né? E ao encostar na pele da mãe, o bebê tem contato com uma série de bactérias benéficas que vão ajudar a colonizar a sua flora intestinal, né? Então, por isso que ele já fica mais protegido contra diversos agentes infecciosos que podem causar algumas doenças no futuro, certo? Clampeamento tardio do cordão. Então, o bebê saiu, né? Como eu falei, está tudo bem com ele é colocado pele a pele com a mãe. E se é um bebê que não tenha nenhuma contraindicação, por exemplo, parto de mãe HIV, a gente tem que clampear o cordão rapidamente. Mas em casos que tá tudo bem, a gente não precisa clampear o cordão naquele momento. Porque a gente vai esperar todo esse sangue, né, passar para o bebê, ali da placenta para o bebê. Quando esse cordão parar de pulsar, se vocês pegarem nesse cordão no momento do nascimento, ele ainda vai estar pulsando, ele ainda vai estar com uma coloração que a gente consegue identificar, né, que o sangue está passando. No momento que ele parar de pulsar e que o sangue não está mais passando, e aí a gente pode fazer esse clampeamento. Mas por que fazer esse clampeamento tardio? Ele reduz o risco de anemia, porque nesse momento do parto, quanto maior aporte sanguíneo ele receber através do cordão umbilical, ele está recebendo muito ferro, este bebê. Então, ajuda na prevenção de anemia futuramente, tá? Melhora a hipotermia deste bebê, que a gente sabe que o bebê, quando nasce, tem que fazer um ajuste da temperatura bem complexa, né? Então, ajuda que ele não perca muito calor e melhora na adaptação respiratória deste bebê, né? Ele sai da barriga da mãe, ainda está no cordão umbilical, aí vai cortar o cordão umbilical mais tardiamente, aí ele começa a respirar sozinho, então vai se adaptando melhor, tá? Eu trouxe essa foto para vocês e vocês conseguirem visualizar como a gente consegue identificar quando o cordão não está mais passando sangue. Então, aqui é uma evolução, né? Que tá com bastante sangue, que já está diminuindo a cor, até que ele fica totalmente branquinho. É quando não está passando mais nenhum tipo de sangue, né? Mais nenhum sangue, desculpa. E aí já pode ser realizado o clampeamento, tá? Ao mesmo tempo em que não tem mais essa coloração, não tem mais esse aporte sanguíneo,
o cordão ele não pulsa mais. Então, a gente sabe que a gente pode fazer esse clampeamento, tá? E quais são os métodos, né, os processos que não são mais recomendados durante o trabalho de parto e durante o parto, tá? Episiotomia de rotina. O que é a episiotomia? É essa abertura que é feita aqui no períneo da mulher, né? Vocês podem identificar que aqui é a vagina da mulher, aqui o bebê já está coroando, e normalmente os médicos faziam de rotina essa episiotomia, que é essa abertura aqui nesse corte, para ajudar que o bebê nasça melhor e mais rapidamente. Porém, não, ele já é contraindicado, porque o que normalmente se dizia na literatura anterior? Se não fizesse esta abertura, esse corte, a hora que o bebê passar, ele poderia rasgar, né, este períneo, isso não quer dizer que acontece com todas, mas pode acontecer, e que daí era melhor que se fizesse esse corte para não acontecer essa inconformidade. Mas foi visto que é melhor, né, ou menos pior, que aconteça essa laceração quando o bebê nasce, do que seja feito essa episiotomia de rotina. Então, não é mais recomendado que se faça, tá? Por quê? A mulher pode ter a maior perda de sangue ali durante o procedimento, mais dor durante o parto, mais dor também no pós-parto, né, que tá aqui embaixo, hematoma, maior risco de laceração do ânus, que o médico, ao fazer esse procedimento, pode ocorrer também fazer um corte mais profundo e mais alongado e lesionar esse ânus, né? E ela pode até ficar com incontinência fecal. Complicações na cicatrização, porque vocês imaginem para cicatrizar na vulva aqui da mulher, né? Na vulva, não, desculpa, no períneo dessa mulher, que é um local de difícil cicatrização, né? Então, piora com essa episiotomia. Risco maior de infecção, dor para sentar, dor para subir as escadas, dor no ato sexual, então dor mesmo no pós-parto, tá? Ele só é recomendado em casos específicos de bebês com macrosomia, que são aqueles bebês grandes, ou algum bebê com alguma distócia, tá? E aí é recomendado, mas não de rotina para todas as mulheres, sem fazer uma avaliação prévia do períneo dessa mulher, tá? Eu achei interessante esse relato dessa mulher aqui, né? Então eu trouxe para vocês essa figura em que ela diz: deitei e ainda questionei novamente, porque eu já havia falado em todo o pré-natal que eu não queria episiotomia, mas não adiantou. Deitei, coloquei os pés nos apoios, ele fez a episiotomia. Meu marido, nesse momento, questionou: não cortou muito, doutor? E ele fez que não com a cabeça. E aí vocês podem identificar aqui na foto o quanto ele cortou. Então, ele disse que não, ele não cortou muito, mas olha o tanto que ele cortou, né? Então, não era um desejo da mulher, né? E por esse relato, era um parto tranquilo, então não precisaria ser feito, mas mesmo assim, o médico fez, né? Isso é considerado violência obstétrica, tá? Manobra de Christeler. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, mas é uma manobra em que um profissional se apoia, como mostra exatamente nessa figura, ele se apoia por cima da barriga da mulher e faz força para baixo, como se quisesse ajudar o bebê a ir mais rápido e passar mais rápido pelo trajeto, né? Isso é totalmente contraindicado que seja realizado, inclusive tem legislação que os profissionais da enfermagem não podem fazer isso, que eles podem se negar quando alguém solicitar que seja feito, tá? Então, vocês podem se negar, não façam. Porque ele pode ocasionar lacerações na região íntima da mulher, pode ocasionar até ruptura ou inversão do útero, aumento da necessidade da utilização de fórceps para esse parto, hematomas na cabeça do bebê, então o bebê pode nascer com vários problemas, como além do hematoma, fraturas tanto na clavícula quanto
na cabeça e também lesões nos nervos, né, do braço. Então, não é recomendado, é muito violência obstétrica essa manobra, tá? Enema. A gente sabe que antigamente era de rotina, então toda mulher que chegasse para fazer, que fosse internar para parto, já fazia enema, né, com a indicação de ajudar a prevenir infecções, que a mulher não evacuasse, né, durante o parto, e por isso é feita essa lavagem intestinal, como eles chamam, né? Mas isso não é recomendado, tem estudos que indicam que não tem necessidade de ser feito esse enema, que ele não diminui infecções, e a gente sempre deve orientar a mulher que ela pode fazer, pode evacuar durante o trabalho de parto, ela pode evacuar durante o parto, e que isso não é problema, ela não precisa sentir vergonha, que isso faz parte de todo o processo fisiológico do parto, e que todos os profissionais já estão preparados, já estão acostumados com isso. Então, a gente tem que deixar a mulher bem tranquila em relação a isso, tá? Tricotomia. Então, também antigamente, né, a mulher internava e já era feita a tricotomia também com o intuito, né, diziam na época, de diminuir o risco de infecções, mas também foram feitos estudos que verificaram que não, ele não diminui o risco de infecção, pode até aumentar o risco de infecções, porque tu está fazendo um procedimento em que tu está tirando a proteção, né, dessa vulva dessa mulher. Então, não é mais indicado que se faça tricotomia, certo? Toques de repetição, como eu falei para vocês anteriormente. Então, exames vaginais de repetição são uma intervenção invasiva de valor ainda não comprovado. A OMS recomenda que o número de exames vaginais deve ser limitado àquele estritamente necessário e que uma vez a cada 4 horas já é suficiente, não de hora em hora como a gente via, né, normalmente, certo? O toque vaginal com intervalo menor de 4 horas, então aquele mais de repetição. Qual é o maior risco? Risco de infecção, principalmente com a mulher com bolsa rota, como eu falei para vocês, se o bebê já não está mais envolto nessa bolsa amniótica, ele já não está mais protegido, ele não está mais em um ambiente estéreo. E aí, fazendo esse toque, tu tá levando, né, mesmo que tu esteja de luvas, tu pode estar levando bactérias para esse bebê. Então, tem um risco de o bebê nascer com sepse, né? Ter sepse. Desconforto, dor, constrangimento à mulher, ansiedade por parte da equipe e não contribui para o diagnóstico de algum problema durante o parto, tá? Então, como eu já falei, além da Organização Mundial da Saúde, tem outras literaturas que recomendam um exame vaginal de 4 em 4 horas, ou se houver alguma preocupação com o progresso de parto ou em resposta aos desejos da mulher, tá? Então a gente sempre tem que deixar claro isso para a mulher e conversar, né, que ela participe ativamente do parto, certo? Então, aqui para encerrar, eu gostei muito dessa frase, né, que eu acho que vem bem ao encontro do que foi falado nessa apresentação. Humanizar é, acima de tudo, dar direito ao conhecimento e à escolha. Então, a gente deve informar a mulher sobre tudo o que está acontecendo, o que vai acontecer, e dar o direito dela escolher, que ela seja a protagonista desse parto, tá? Ela e o bebê, certo? Então, obrigada, pessoal. Nos vemos na live, tá bem? Tchau, até mais.